Vamos falar um pouquinho agora sobre um círculo muito interessante chamado círculo da desarmonia, né, que também é chamado da lógica circular, que mostra mais ou menos como a nossa mente governa aí os nossos pensamentos. Então, é chamado de lógica circular. Então, o que acontece muitas vezes, pessoal? Quando eu estou vivendo emocionalmente uma questão na minha área, que eu sou cobrado muito intensamente, ou estou enfrentando um grande desafio, eu tenho basicamente muitas emoções, porque eu estou vivendo aquele desafio, eu estou todos os dias pensando, então é natural que eu tenha uma emoção relativo a um determinado desafio que eu preciso atingir. A minha emoção, então, governa a minha intuição sobre o que pode estar acontecendo, o que pode ajudar um determinado resultado. Então, aquela emoção, ela governa a minha intuição. E a minha intuição muitas vezes faz eu pensar que um determinado fator é o responsável por aquele resultado. Me leva a entender e a intuir que determinado fator está atrapalhando ou me ajudando em relação ao resultado. Esse é o modo na qual nós pensamos. É o modo na qual o pensamento humano ele age, né? Ele pega a lógica mais simples e mais fácil. Então, eu tenho muitas vezes emoções por estar vivendo uma situação. A minha emoção governa a minha intuição, ela direciona a minha intuição e a minha intuição faz com que eu tenha um entendimento de uma situação de modo rápido e simples. O que acontece quando essa lógica circular ocorre é que, quando se usa a lógica circular, a causalidade não é comprovada e, para fazer sentido, as coisas precisam ser comprovadas. O que quer dizer? Quando a minha intuição leva a crer que determinado fator é o responsável por um resultado, eu entendo que aquele fator ele é responsável pelo problema, por exemplo, que uma determinada situação ocorre, eu preciso, antes de mais nada, ter a certeza, ter a validação que aquilo realmente está correto, que a minha intuição está correta. Então, o que significa pensar com clareza? Pensar com clareza é sair um pouquinho dessa lógica circular. Pensar com clareza, então, é desafiar o entendimento e o resultado, investigando as reais causas e praticando o verdadeiro círculo virtuoso. O que quer dizer isso? A partir do momento que a minha intuição leva a acreditar que um determinado fator é o responsável por aquele resultado, eu preciso agora, pensando com clareza, fazer alguns testes e ter a certeza que aquele fator realmente está correto ou não. Ou só foi um pensamento levado e governado pela minha intuição. E nem sempre a minha intuição está correta. Então, fugir da lógica circular é contestar se a minha intuição está correta ou não. Pensar com clareza realmente é comprovar a causalidade, ou seja, aquele fator que eu intuí, que era uma hipótese, ele realmente está comprovado, né? A lógica me diz que aquele fator realmente causa aquele problema ou simplesmente não causa. Então, essa lógica circular nós precisamos tomar muito cuidado, porque é naquele momento que eu penso com clareza, comprovando a causalidade daquele fator, entendendo que ele realmente está correto ou não, que eu pratico o verdadeiro círculo virtuoso. É quando eu penso realmente com clareza. Então, esse é primeiro slide que mostra como o nosso pensamento humano, ele rapidamente chega a algumas conclusões pela nossa intuição, mas nós precisamos tomar muito cuidado para saber se a intuição realmente está de fato correta ou não.